Olá, estamos juntos mais uma vez no nosso programa especial do Ano da Esperança e desta vez para rever o encerramento do Ano Santo e fazer uma retrospectiva dos principais momentos. Nós tivemos aqui ao longo de 2025 encontros mensais em que acompanhamos este tempo de graça vivido por todo o povo de Deus, sempre na companhia de um sacerdote para nos ajudar nesta jornada espiritual. E hoje nós temos aqui a companhia do querido Padre Márcio Prado, da comunidade Canção Nova. Muito bem-vindo, Padre. Olá, Catarina e telespectadores da Canção Nova. Bom estar com vocês para poder partilhar um pouco dessa riqueza, que a igreja viveu nesse tempo que foi o ano jubilar. Já com um gostinho de saudade, Padre? Já estamos no encerramento, esse é o último programa. Isso, então vamos viver bem, esse programa, viver bem esse momento de muita graça, de relembrar, de fazer memória, para a gente, claro, continuar esse legado da esperança. É isso aí. E ao longo do ano jubilar, as 4 basílicas papais do Vaticano receberam milhares de peregrinos que realizaram o ritual emblemático de atravessar a Porta Santa. A última Porta Santa fechada, que encerrou oficialmente o Ano Santo, foi a da Basílica de São Pedro, na celebração da Epifania do Senhor. Dia de celebração no Vaticano, seja pela solenidade da Epifania ou pelo encerramento do ano jubilar. O Papa Leão XIV rezou o Ângelus e, ao refletir sobre a Epifania, que significa manifestação, disse que Deus se revelou muitas vezes e de muitos modos, mas com clareza definitiva em Jesus. Così che ora sappiamo, anche fra molte tribolazioni. Por isso agora, disse o Papa, sabemos que mesmo nas tribulações podemos ter esperança, pois Deus salva. De acordo com o pontífice, o jubileu nos convocou a uma justiça fundada na gratuidade e nos trouxe o apelo a reorganizar a convivência, redistribuir a terra e os recursos, a devolver o que se tem e o que se é, aos sonhos de Deus que são maiores que os nossos, afirmou. Carissimi, a speranza che annunciamo deve essere coi piedi per terra. Caríssimos, a esperança que anunciamos deve ter os pés na terra, vem do céu, mas para gerar uma nova história aqui embaixo. Mais cedo no Vaticano, a missa solene recordou tanto o mistério da encarnação, em que os 6 magos encontraram Jesus menino com Maria e José, quanto o fechamento da última Porta Santa, a da Basílica de São Pedro, que acolheu mais de 33 milhões de fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo. Com o rito, o Ano Santo foi encerrado. Il Vangelo ci ha descritto la grandissima gioia dei magi nel rivedere Na homilia, o Papa Leão falou da alegria dos magos ao reverem a estrela e da perturbação sentida por Herodes, e alertou sempre se tratar das manifestações de Deus. A Sagrada Escritura não esconde esse tipo de contraste: alegria e perturbação, resistência e obediência, medo e desejo. Para o Santo Padre, os magos ainda existem. São pessoas que aceitam o desafio de arriscar, cada um a própria viagem, que no mundo conturbado como o nosso, sob muitos aspectos repulsivos e perigosos, sentem a necessidade de partir, de procurar, pois são vidas a caminho, e fez um segundo alerta. Attorno a noi un'economia distorta prova a trarre da tutto. À nossa volta, uma economia distorcida tenta tirar proveito de tudo. O mercado transforma em negócios até mesmo a sede humana de procurar, viajar e recomeçar. E afirmou: o menino que os magos adoram é um bem sem preço, nem medida. Epifania é gratuidade, que não nos aguarda em lugares prestigiados, mas nas realidades humanas. Non ci attende nelle location prestigiose, ma nelle realtà umili. E antes da Basílica de São Pedro, as portas santas das outras 3 basílicas papais foram fechadas no domingo da Sagrada Família. No Ângelus, a celebração da família e o alerta sobre as dificuldades que a cercam. Motivado pela narrativa da fuga de Maria, José e o menino Deus para o Egito, o Papa Leão XIV falou que esta provação teve origem na vida atormentada do rei Herodes.
homem cruel e sanguinário, obcecado pelo medo de ser destronado. Proprio questa durezza di cuore, però, Para Leão, a dureza do coração de Herodes evidencia o valor da presença e da missão da Sagrada Família e convidou a pensarmos nas nossas famílias, pois, infelizmente, disse ele, o mundo sempre tem os seus Herodes, com mitos de sucesso a qualquer custo, de poder sem escrúpulos, de bem-estar vazio e superficial. Com isso, o Santo Padre pediu que não deixemos estas miragens sufocar a chama do amor nas famílias cristãs e conservemos na família os valores do Evangelho. Para o pontífice, a oração, a frequência aos sacramentos e os afetos saudáveis, bem como o diálogo, a fidelidade e os bons gestos diários, reacendem a luz de esperança, sendo escola de amor e instrumento de salvação nas mãos de Deus. nella luce del Natale del À Signore. luz do Natal do Senhor, continuemos a rezar pela paz, de modo particular, pelas famílias que sofrem devido à guerra, pelas crianças, idosos e pessoas mais frágeis, pediu Leão. E mais cedo, entre as atividades do Dia da Sagrada Família, a Porta Santa da Basílica de São Paulo, fora dos muros, foi solenemente fechada, marcando mais uma etapa do final do Jubileu da Esperança. O rito, presidido pelo cardeal James Michael Hever, arcipreste da Basílica, reuniu fiéis e autoridades religiosas. Na homilia, o cardeal disse que, ao fechar esta porta, o que permanece aberto é sempre o caminho de conversão e de esperança que este tempo gerou. A Porta Santa da Basílica São João de Latrão, considerada a mãe de todas as igrejas, foi fechada no sábado. Na celebração, o vigário do Papa para a Diocese de Roma, cardeal Baldo Reina, disse que a misericórdia de Deus permanece sempre aberta e convidou a todos a prosseguirem no caminho de conversão e esperança inspirado pelo Ano Santo. Padre, acabou o Ano Santo, né? Esse tempo que nos propôs uma retomada na nossa vida espiritual, na nossa vida sacramental, principalmente o sacramento da reconciliação, foi uma espécie de guinada na nossa vida com Deus. Mas qual o propósito que a gente precisa fazer para não deixar que isso vire apenas história? Sim, como a direção foi a esperança, então nós tivemos muitas catequeses, né, sobre a esperança, partilhas, reflexões sobre a esperança. Então, vale a pena, né, o fiel, vale a pena cada um de nós resgatar isso. Né? O que a igreja produziu nesse tempo com a temática da esperança? E, bem lembrado isso, né? Se fechou a porta, é verdade, mas é até bacana a reflexão que se faz, né? Se fecha a porta simbólica da esperança, mas cada um de nós é chamado a abrir essa porta, né? A dar continuidade, a motivar a esperança, a viver na esperança, a viver aquilo que são os mandamentos de Nosso Senhor e resgatar, volto a dizer, aquilo que a igreja produziu nesse tempo. Então, um tempo de profunda conversão, um tempo de muita caridade também, porque o jubileu remete a isso, né? Ao perdão, à misericórdia, ao amor ao próximo. Então, não deixar realmente isso ficar no passado, mas continuar a aplicar nesses próximos anos. Quem, porventura, padre, não conseguiu fazer, né, não conseguiu alcançar a indulgência plenária, como a pessoa agora pode proceder? Sim, a igreja é muito mãe, gente, nesse sentido, né? E a respeito das indulgências, até o professor Felipe Aquino escreveu um livro sobre isso. Então, são várias as formas de receber as indulgências. Então, tem o dia próprio, assim, por exemplo, de finados, que é o dia 2 de novembro, onde o fiel, claro, está sempre ligado ao sacramento da reconciliação, a questão das indulgências. Então, tendo feito uma boa confissão, fez a confissão, participa da Eucaristia, reza nas intenções do Santo Padre o Papa e visita, por exemplo, se for no dia 2 de novembro, o cemitério. Mas é possível também em outros momentos. Por exemplo, você vai para a igreja e faz um momento de adoração ao Santíssimo, pelo menos por meia hora. Então, rezando por meia hora, fazendo o seu momento de adoração, reza nas intenções do Santo Padre o Papa, participa da Eucaristia, pronto, você lucra também uma indulgência plenária para si ou você oferece para algum falecido.
resgato aí o que eu já falei, no dia 2 de novembro é somente para os falecidos que se oferece a indulgência. Então, há outras formas também, por exemplo, a leitura da Sagrada Escritura, também feita ali uma meditação por meia hora, rezando com a palavra e rezando nas intenções do Santo Papa, Padre o Papa, e também participando da Eucaristia, se lucra também uma indulgência, oferece para si ou oferece para algum falecido. Então, sim, são várias as formas, né, de receber as indulgências. Importante dizer também, né, que o Ano Santo ele foi essa motivação para que a gente coloque a nossa vida em dia com Deus, busque o sacramento da reconciliação, mas não só lá, agora que a gente tem que realmente viver isso, né, Padre? Isso, tem que aplicar, né, essa esperança, viver essa esperança. E num mundo marcado por guerras, por violência, minha gente, mais do que nunca, realmente, nós precisamos levar a esperança, levar o amor de Deus, motivar o perdão, motivar a partilha. Então, coloquemos em prática a esperança. Gente, nós tivemos aí um ano jubilar com um fato marcante. Um Papa abriu o jubileu e outro fechou. Vamos então conferir agora uma retrospectiva dos principais momentos do ano jubilar, que foi aberto por Francisco e fechado por Leão. Um pastor fragilizado pelas condições físicas diante da porta, símbolo do Cristo que disse: "Eu sou a porta das ovelhas". Com este rito simbólico, o sucessor de Pedro inaugurou um tempo de graça, que ocorre a cada 25 anos na igreja. Com uma autoridade espiritual ao som do badalar dos sinos, Francisco permaneceu em silêncio por alguns instantes na cadeira de rodas, imagem que ficou marcada. Após o rito de abertura, o Papa celebrou a missa de Natal. Esta é a noite em que Deus diz a cada um: há esperança também para ti, para acolher este dom. Somos chamados a pôr-nos a caminho com o espanto dos pastores de Belém. Francisco explicou que a esperança cristã não é um final feliz que deve ser aguardado passivamente, mas sim a promessa de Deus, acolhida aqui e agora, que nos façamos peregrinos em busca da verdade, sonhadores que nunca se cansam, mulheres e homens que se deixam inquietar pelo sonho de Deus, o sonho de um mundo novo, onde reinem a paz e a justiça. Seu desejo, expresso na bula de proclamação do Ano Santo, era de que este tempo fosse para toda a Igreja uma intensa experiência de graça e de esperança. No primeiro jubileu temático em Roma, direcionado aos comunicadores, Francisco participou ativamente, reuniu-se em audiência com eles e celebrou a missa de encerramento. Já com a voz fraca, falou sobre a missão dos comunicadores e a missão de Jesus em preparar um ano da graça, como anunciado pelo profeta Isaías. Preparando-te com esperança ao encontro definitivo com o Redentor. O último dos grandes eventos em Roma que teve a presença de Francisco foi o Jubileu das Forças Armadas. Ele já estava com bronquite, mas ainda mantinha a agenda de eventos. Este foi o primeiro momento em que Francisco precisou interromper a leitura da homilia por falta de ar e pedir ajuda ao mestre de cerimônia. Francisco, que já estava com dificuldades respiratórias, após iniciar a homilia, passou o texto para ser lido pelo Monsenhor Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas do Vaticano. Adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare. E agora eu peço desculpas e peço que o mestre de cerimônia continue a leitura, pois eu estou com um pouco de dificuldade na minha respiração, disse o Papa. O Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura já não teve mais a presença de Francisco. Infelizmente, por conta da internação do Papa Francisco, na véspera do encontro, este foi o primeiro dos grandes eventos do Jubileu que ele não participou. Vamos conferir como foi. Com a hospitalização do Santo Padre, houve mudanças na programação do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura.
A missa foi presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação. Com a internação de Francisco, o encontro com profissionais e a visita aos estúdios de cinema e televisão Tinetitá foram cancelados. Francisco foi internado e passou por momentos de agravamento da doença no hospital. Mas com uma melhora gradual, recebeu alta em 23 de março, após 38 dias. Após acenar e abençoar a todos que estavam em frente ao Gemelli, o Papa deixou o hospital rumo à Casa Santa Marta. No trajeto, muitos fiéis guardavam a passagem do carro para vê-lo bem de perto. Foram dias de despedida. No domingo de Páscoa, Francisco apareceu de surpresa na Praça de São Pedro para saudar os fiéis. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. Após aparecer na varanda, Francisco andou no papamóvel pela multidão na Praça de São Pedro. Era o pastor, fragilizado e enfraquecido, que se despedia do seu rebanho. E na segunda-feira, após o domingo de Páscoa, Francisco fez a sua Páscoa, às 7h35 da manhã, no horário de Roma, 2h35, horário de Brasília. E no Ano Santo, Francisco tocou a eternidade, meta da esperança cristã que tanto anunciou. A igreja viveu dias de sé vacante, seguidos de um conclave e eleição do novo Papa. Habemus Papam. Abraçando a missão petrina, o Papa Leão deu continuidade às atividades do ano jubilar. No evento voltado aos seminaristas, destacou a importância da vida espiritual. Aos futuros sacerdotes orientou: assim como Cristo amou com coração de homem, vocês são chamados a amar com o coração de Cristo. Sem a vida interior não é possível nem mesmo a vida espiritual, porque Deus nos fala exatamente ali, no coração. Um dos grandes eventos em Roma foi o Jubileu da Juventude, que reuniu jovens de 146 países para escutar o sucessor de Pedro. Leão XIV fez um alerta sobre os riscos das redes sociais. Siamo iperconnessi, bombardati da immagini. Estamos hiperconectados, bombardeados por imagens, por vezes até falsas ou distorcidas. Somos inundados por múltiplas mensagens que despertam em nós uma tempestade de emoções contraditórias. O ano jubilar, presidido por Leão, foi marcado também pela canonização de 2 novos santos para a Igreja. Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis, Sanctus esse dicere. O Papa Leão concluiu o programa do ano jubilar como havia sido preparado por seu predecessor. E na solenidade da Epifania do Senhor, dia 6 de janeiro de 2026, fechou a Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano. Como escreveu o Papa Francisco na bula de proclamação do Ano Santo, que a luz da esperança cristã chegue a cada pessoa, como mensagem do amor de Deus dirigida a todos, e que a Igreja seja testemunha fiel deste anúncio em todas as partes do mundo. Que maravilha, hein, Padre Márcio? Quanta riqueza para a Igreja a contribuição desses 2 papas no ano jubilar. Olha,
dá até para se emocionar, né? Ao ver ali o Papa Francisco, os seus últimos momentos, mas ali firme, abrindo o Ano Santo. Claro, foi muitos detalhes, né? Até com a morte dele e tal, mas me chamou a atenção quando ele foi visitar também como peregrino, né, a Basílica de São Pedro, sem as vestes, né, papais, mas esteve ali como um peregrino, né, visitando. Para dizer assim, ele também era um homem de esperança, um homem simples, um homem do povo, um homem de esperança, que fez a sua jornada, fez o seu caminho também de santidade, com as provações, com as dificuldades, e deixou, né, o legado também para o Papa Leão, para ele continuar o caminho, e também aí já fazendo memória de muitas coisas que já aconteceram nesse curto tempo, né, falando aos seminaristas, falando à juventude, a canonização de 2 novos santos, também ligados à juventude. Então, assim, foi uma bênção realmente tudo isso que aconteceu, um grande presente que Deus nos deu, né, com esses 2 papas, e assim, segue mesmo a nossa responsabilidade, né, de viver bem isso que eles puderam transmitir para nós, né? Quanta riqueza que a gente deve aí realmente diluir, né, nesse tempo, para a gente viver, para a gente se motivar, para nós nos ajudarmos mesmo a seguirmos adiante, né, na evangelização, no apostolado, enfim, que a gente possa continuar a fazer esse caminho de santidade com a igreja. Padre, a gente vendo aí Francisco revendo, realmente bate aquela saudade, né? E alguém talvez possa pensar assim, mas o Papa Francisco, que falou tanto de esperança, morreu justamente no ano jubilar. Este fato em si, a morte, nós podemos dizer que é um sinal de esperança? Ah, sim, com certeza, né? Porque a morte não tem a última palavra, assim nos ensina a nossa igreja e tantos documentos da nossa igreja, a própria Sagrada Escritura, né? A morte não tem a última palavra porque Jesus venceu também a morte. Então foi significativo. Tínhamos acabado de comemorar a Páscoa e o Papa Francisco fez também a sua Páscoa. Então isso deve ser, claro, provoca em nós comoção, mas também provoca em nós, assim, esperança, né? De também nós um dia realizarmos a nossa caminhada em Deus de santidade, para um dia também deixarmos esse mundo e entrarmos na glória. Amém. Bom, gente, nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto para mostrar como foi o encerramento do Ano Santo em algumas dioceses aqui no Brasil. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso último programa do ano jubilar. O Ano Santo foi marcado por eventos jubilares e, como já vimos, a despedida do Papa Francisco e a eleição de Leão XIV. Nossa equipe em Roma preparou uma reportagem especial para recordar este começo do Papa Leão, que deu continuidade às atividades do jubileu. Em 2025. Um ano de renovação e continuidade, propagação da misericórdia e da esperança no Vaticano. Com o avanço tecnológico, o mundo acompanhou em diferentes telas os principais fatos ocorridos no pequeno país de 440 metros quadrados. A esperança jubilar do Ano Santo, aberto pelo Papa Francisco, seguiu já nos primeiros meses com o surpreendente adeus do pontífice, que dias antes, mesmo com a saúde debilitada, pelos 37 dias de internação, viu o mundo se unir em oração por sua saúde. Francisco cumpriu até o último momento sua missão nas celebrações de Páscoa. Com a partida do então sucessor de Pedro, a Igreja milenar seguiu em frente. Com a força do Espírito Santo, o conclave reuniu cardeais de todo o mundo e escolheu como pontífice de número 267 da história da Igreja, Robert Francis Prevost, americano, nascido em Chicago e cidadão peruano, que escolheu ser chamado de Papa Leão XIV. Em meio à sucessão apostólica, os eventos do Ano Santo continuavam. O jubileu da juventude, dos adolescentes e das famílias.
além de tantas beatificações e canonizações. Recomeço, continuidade, renovação e retomadas marcam o início do ministério petrino de Leão XIV em gestos concretos, como a volta aos tempos de descanso do pontífice na residência de verão de Castel Gandolfo, a continuidade e publicação da exortação apostólica de Lexite, sobre o amor para com os pobres, obra iniciada por Bergoglio. Até o momento, Leão escreveu 3 cartas apostólicas: a Unitate Fidei, por ocasião dos 2.700 anos do Concílio de Nicéia, uma fidelidade que gera o futuro, que reflete sobre a formação e a vida dos sacerdotes, e desenhar novos mapas de esperança sobre a missão educativa da Igreja Católica e a formação humana integral. Neste ano santo, o Papa americano fez a sua primeira viagem apostólica internacional, indo à Turquia. Celebrar Nicéia apresentou forte dimensão ecumênica e um apelo pela paz no Líbano. E por falar de paz, como esquecer as palavras de saudação em sua primeira aparição pública como pontífice? La pace sia con tutti voi. Mais que um desejo, este é o clamor do pontífice que continua a ecoar a cada audiência. Padre Márcio, quantas pessoas visitaram Roma, né? Foram mais de 33 milhões de peregrinos, fiéis provenientes de 185 países, número que superou inclusive as expectativas do Vaticano. E a gente acompanhou aí pela TV, internet, aquela movimentação intensa no coração da igreja, ou seja, foi uma grande manifestação de fé que mostrou que a igreja espalhada por todo o mundo é muito viva e participativa. Sim, sinal do que as pessoas estão abertas, né, a Deus, desejam a Deus, desejam cultivar uma vida em Deus, crescer na espiritualidade. Então dá para a gente imaginar, né, Catarina e povo de Deus, irmãos, as pessoas que visitaram lá, esse número muito expressivo que superou, e imagine nas catedrais, nas outras igrejas jubilares, em que as dioceses também se organizaram para receber o povo de Deus. Então foi muita gente realmente, não dá para a gente ter dimensão do bem espiritual que ocorreu nesse ano da esperança. Então é com gratidão mesmo que a gente partilha aqui, né, nesse programa, e é com gratidão que a gente deve levar essa esperança para o dia a dia, alegres mesmo, nessa esperança de que muita gente fez uma experiência com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, entrou pela porta santa ou visitou a igreja jubilar com esse desejo de uma vida nova, de uma vida em Deus, de construir também uma sociedade melhor, porque não fica só lá na igreja, né? Da igreja para o mundo, da igreja para a sociedade. E a gente vê, assim como a gente consegue ter esse termômetro também na JMJ, né, durante as Jornadas Mundiais da Juventude, como a participação dos jovens é intensa, vindo de tantos países, até países em guerra, que sofrem perseguições aos cristãos. A gente acompanhou também aqui nesse jubileu esse número expressivo que mostra a igreja viva, não é, padre? Isso chamou muito a minha atenção. Isso. A presença da juventude, né, é muito bacana poder ver isso, da gente ter essa certeza e essa esperança de que a igreja vai continuar, vai permanecer, né? O legado de Nosso Senhor vai permanecer e muita gente vai fazer ainda essa experiência e vai ser canal dessa experiência para o futuro também. Vamos ver agora como foi o fechamento do Ano Santo em algumas dioceses pelo Brasil. No interior de São Paulo, peregrinos e religiosos se reuniram para a celebração que concluiu as atividades do Ano Jubilar na Diocese de Lorena. A esperança vai além de uma palavra. Em Jesus, seu maior exemplo, nasce o convite para que todos se tornem peregrinos de esperança. Peregrinar exige movimento, escolhas e ações. Foi muito positivo este ano aqui na Diocese, com uma participação muito grande. Muitas pessoas retornaram a participar da comunidade. O casal Claudinei e Rogéria busca viver na prática a experiência de uma igreja jubilar que começa dentro de casa e se estende à comunidade.
Da oração em família, né, com os filhos, a gente tem um netinho, a gente está podendo rezar junto, a gente está podendo trabalhar com família. É sempre uma bênção, né, viver o ano jubilar, as indulgências que a gente recebe, né, e viver na graça de Deus sempre. Neste ano santo, a esperança ganhou forma em gestos concretos, vividos na oração, reconciliação e caridade. Cada fiel pôde se aproximar e aprofundar no relacionamento com Deus. Para o padre Thales, a esperança se renova ao recordar o ano santo de 2000, quando ainda criança, já alimentava o sonho do sacerdócio. Foi uma graça muito grande e, ao mesmo tempo, né, uma oportunidade também de reavivar a esperança, não só para mim como presbítero, mas proporcionando essa graça através das nossas celebrações. Aldo viveu intensamente cada etapa do ano jubilar e experimentou de perto a graça divina. Foi para mim de grande proveito ao longo de todo o ano, não somente o grande jubileu, mas cada um que foi comemorado ao longo desse ano. O jubileu ensinou que a esperança não elimina as dificuldades, mas assegura que Deus caminha conosco. Concluir o ano jubilar não significa fechar um ciclo, mas assumir um compromisso permanente, ser espaço de acolhida, esperança e recomeço para todos. Padre Márcio, e o senhor como padre, né, estando em contato com o povo de Deus, atendendo confissões, quais os frutos que o senhor observou desse tempo? Olha, eu percebi nesse tempo, sim, um povo que retornou para a igreja, motivados aí pela esperança, motivados pelo tempo novo, né? Essa realidade do Papa ter falecido, né, Papa Francisco, e ter o Papa Leão assumido. Então, assim, isso também foi esperança para muita gente, né? De uma igreja que continua o legado de nosso Senhor Jesus Cristo, que leva adiante o Evangelho, a palavra, a esperança. Então, eu pude perceber, né, nas confissões, nos atendimentos, nas igrejas que eu pude visitar também, as igrejas jubilares, esse desejo do povo de Deus de estar em maior comunhão com Ele, de levar a sério mesmo a fé católica. Então, foi muito bonito ver esse movimento de conversão, de retorno para a igreja e, ao mesmo tempo, de envolvimento com a igreja, né? Nas pastorais, nos movimentos. Então, foi bonito ver esse movimento de retorno do povo de Deus a ser realmente esse povo dele. Amém. Nós acompanhamos aí, né, o encerramento do Ano Santo na Diocese de Lorena, onde a Canção Nova está sediada. E agora vamos ver como foi em Recife. O encerramento do Ano Jubilar foi no Vicariato Jaboatão. Dom Josivaldo Bezerra foi acolhido pelos fiéis na Praça do Rosário, em Jaboatão dos Guararapes, cidade que faz parte da região metropolitana do Recife. Ele celebrou a tradicional Missa Unificada de Natal, que reúne as 8 paróquias do Vicariato Jaboatão. Este ano, a celebração marcou o encerramento do Ano Jubilar de Esperança no Vicariato. A esperança de São Paulo não decepciona. Nós estamos nesta caminhada. Foi um ano de muita alegria, um ano de muitas celebrações, um ano em que nós vamos colher os frutos, certamente, daqui para frente. Padres, seminaristas e fiéis engajados nos movimentos, grupos e pastorais do Vicariato participaram da missa, que contou com a participação do tenor Otávio Lira, interpretando a Ave Maria e o hino do Jubileu. Momento especial organizado pelo pároco Padre Rogério Silva. Palavra que cabe para este momento tão singular na vida da cidade de Jaboatão Centro é a palavra sinodalidade, é a palavra que, portanto, sintetiza todo o nosso sentimento, toda essa vivência. De fato, eu costumo sempre dizer que quando estamos de mão dadas e a caminho, nós somos mais fortes. E por isso nós podemos celebrar uma das mais lindas celebrações a nível de vicariato, unindo as 8 paróquias para que nós pudéssemos celebrar com dignidade o encerramento do ano jubilar.
Que bacana! Parabéns a todas as dioceses que se movimentaram para levar os fiéis a vivenciarem este ano santo em comunhão com o Papa e com toda a Igreja. Padre, quais são as sementes que nós podemos colher deste tempo? Olha, como o ano jubilar já provocava, né, a busca pela conversão, a busca e esse retorno, né, aquilo que é essencial. Então, eu penso que as sementes que a gente pode colher, que a gente pode perceber e aí lançar ainda nesse tempo, né, é esse envolvimento mesmo com a fé, esse crescimento em Deus. E esse crescimento em Deus, claro que não para, né, num símbolo da porta santa, da visita à igreja, mas que é uma igreja que, em saída, como o Papa Francisco já motivava, né, a nós, né, e que o Papa Leão também motiva, né, uma igreja que sai para evangelizar. E por isso a juventude que retornou, a juventude que tem retornado, dá esse sangue novo realmente para que a igreja continue esse caminho, né, de evangelização, de saída, de envolvimento mesmo na sociedade, de construir uma sociedade melhor a partir do amor ao próximo, da caridade, muitas vezes até mesmo sem falar propriamente de Deus, mas com atitudes. Então, todos nós somos chamados a ser sal da terra, a ser luz no mundo, a fazer com que essas sementes que nós recebemos neste tempo sejam semeadas em outros ambientes, também na política, também na sociedade, nas realidades aí das empresas, no comércio. Tudo isso a gente precisa levar para esse mundo. Há muita gente ainda carente da palavra de Deus, carente de um consolo, de uma presença. Então, que nós nos sintamos aí motivados, mas também, minha gente, vamos lá nos comprometer a fazer valer este ano santo da esperança que nós vivenciamos e colocar em prática, né? Levar essa esperança àqueles corações mais necessitados. As nossas famílias também, né, Padre? Dentro da família, dentro da realidade de trabalho, enfim, não parar mesmo, né? Então, aquilo que a gente já partilhava também, né? Resgatar até mesmo os escritos, tudo aquilo que foi refletido nesse tempo, esses jubileus que produziram muitas coisas boas, né? Poder aplicar isso, relembrar isso e aplicar neste novo tempo que se inaugura também. Fica aí o convite do Padre Márcio a sermos esses semeadores de esperança. Gente, vamos agora fazer uma breve pausa e depois do intervalo eu volto para falar da novidade do ano jubilar franciscano. É já já. Estamos de volta para o nosso último bloco, na companhia do Padre Márcio Prado, da comunidade Canção Nova. Padre, para o senhor, como foi a sua experiência particular neste ano santo? Sim, sou padre, mas eu também sou peregrino. Então, pude fazer essa experiência também de ser peregrino, de visitar a nossa igreja aqui, né? Jubilar, a Catedral de Lorena. Também outras catedrais, outras igrejas jubilares. Tive a oportunidade de fazer esse caminho como peregrino, né, de rezar ali nas intenções do Santo Padre Papa, de rezar pelas almas do purgatório e de vivenciar, sim, essa esperança, né, de um mundo melhor, de um mundo novo, rezar pela igreja, pela minha comunidade, Canção Nova, rezar pelas famílias. Então, foi um momento, assim, de esperança mesmo, de ser alimentado na esperança. Mesmo com tudo aquilo que eu também vejo, né, gente? Aquilo que nós vemos, né, de guerras, infelizmente, de violência, de dificuldades, né, na caminhada aí, enquanto cristão, enquanto filho de Deus, né, nas minhas debilidades também, né, humanas, mas assim, foi um ano de muita esperança para mim, que eu acolhi a nosso Senhor Jesus Cristo e agora, claro, quero ser esse semeador da esperança, e ficou gravado isso para mim mesmo, né? Muita gente, infelizmente, é profeta aí, ou nem dá para dizer isso, né? Profeta do desespero. Não, eu não sou profeta do desespero, eu sou profeta da esperança. E é isso que eu quero motivar, né? Que cada um de nós sejamos esses profetas também da esperança. Claro, de denunciar aquilo que é errado, mas de anunciar o mundo novo, o mundo melhor, de anunciar a Jesus Cristo, que é isso que salva,
É isso que faz com que as pessoas se sintam motivadas a caminhar. E a nossa esperança tem um nome, é nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós o testemunhemos então com a nossa fala e com a nossa conduta. Muito bem, padre. E nós saímos do ano jubilar da esperança e já dias depois ali o Papa Leão proclamou um ano jubilar especial pelos 800 anos de morte de São Francisco de Assis. O decreto foi publicado no dia 16 de janeiro pela Penitenciária Apostólica, o órgão da Cúria Romana, e explica as condições para receber a indulgência plenária. A nossa querida Danúbia Gleiser de Roma traz os detalhes do ano de São Francisco. No decreto divulgado pela Santa Sé, consta a abertura do ano jubilar especial, que teve início no dia 10 deste mês e terminará no dia 10 de janeiro de 2027, por ocasião do 8º centenário da morte de São Francisco de Assis. Com a proclamação deste ano santo especial, o Papa convida todo fiel cristão que, à semelhança do Santo de Assis, se torne modelo de santidade de vida e testemunha constante de paz. Com o ano jubilar, os membros da família franciscana e os fiéis que visitarem em forma de peregrinação qualquer igreja conventual franciscana ou lugar de culto dedicado a São Francisco e ali participarem devotamente dos ritos jubilares, podem obter indulgência plenária nas condições habituais: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Santo Padre e pelas almas do purgatório. Os anciãos, os enfermos e aqueles que deles cuidam, bem como todos os que por motivo grave estejam impossibilitados de sair de casa, poderão alcançar a indulgência plenária desde que haja o desapego de qualquer pecado e a intenção de cumprir, tão logo que seja possível, as 3 condições habituais e se unirem espiritualmente às celebrações jubilares do ano de São Francisco, oferecendo a Deus as suas orações, as dores ou os sofrimentos da própria vida. Uma celebração muito bem-vinda, né, padre? E ainda mais quando a gente ouve a motivação do Papa Leão, que fez um convite à santidade para todos nós, que a exemplo de Francisco de Assis, também nos tornemos modelos de santidade e testemunhas constantes da paz, né? Sim, a santidade é um tema atual, sempre atual, né? E aí, resgatando esse ano jubilar agora franciscano, olhando para a história de São Francisco de Assis, ele foi um homem que atraiu também a juventude, né? Muitos se sentiram tocados para seguir e fazer o caminho de Francisco de despojamento, de cuidado com os pobres, de uma vida em Deus, de comunhão com Deus. E é isso que a gente deve também absorver, né? E nos alegrar por essa juventude, como a gente partilhou aqui, que retornou para a igreja, que tem retornado para a igreja, que tem feito a igreja anunciar também o evangelho com esse novo ar, né? Então, o ano da esperança foi marcado também por essa presença da juventude, a canonização de santos jovens e, de maneira especial, Carlo Acutis, né? Que soube muito bem trabalhar nesse meio digital, né? Com o site, com aquilo que ele pôde expressar também, né? Pôde transmitir com a sua fala, com o seu sorriso, com o conteúdo. Então, é possível a santidade também no meio digital. Então, queridos irmãos, vamos sim usar as mídias sociais, usar esses meios de comunicação, usemos para o bem, para o anúncio do bem, para o anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a esperança para esse mundo. Então, é possível ser santo no meio digital, apesar de tanta podridão que infelizmente a gente encontra também, tanto pecado, mas é possível a santidade e é possível propagar a boa notícia de Jesus Cristo através desses meios. Padre Márcio, e eu achei bastante ousado do Papa Leão, porque ele falou que não simplesmente ele queria que São Francisco se tornasse um exemplo para nós, mas que a exemplo dele, nós também nos tornássemos modelos de santidade. Então, ele pede que nós sejamos modelos. Isso é uma ousadia muito grande para nós. Sim, a ousadia e, ao mesmo tempo, essa responsabilidade, né, que a gente deve assumir realmente, né? A santidade, já dizia Francisco, né? São Francisco, mas o Papa Francisco, recentemente saudoso, ele dizia que a santidade também é para todos, né? Na reflexão que ele fez na Gaudete et Exsultate, ele falava a respeito disso, né? Dos santos aos pés da porta.
desde o religioso, num trabalho simples lá na sua comunidade, mas também o pai de família, a mãe, o filho. É possível esta santidade no dia a dia, no meio digital, na cozinha, no escritório, em qualquer lugar, no volante, em todo lugar é possível ser santo. Então, vamos assumir, minha gente, esse chamado à santidade é realmente para todos e você pode ser santo onde você está. Coisa boa, hein, gente? Quanta coisa ainda temos para viver nesse ano de Francisco, né, Padre? Muita coisa boa, com certeza. Serão resgatados aí documentos, frases de Francisco de Assis. Então, vamos entrar também nesse ano franciscano, visitando, claro, os locais aí franciscanos, as paróquias, os santuários franciscanos, para a gente obter as indulgências, mas, sobretudo, claro, vamos acolher o ideal franciscano também para a nossa vida, que é a santidade. Amém. Padre Márcio, chegamos então ao final do nosso programa. Sua palavra final, por favor. Sim, Deus seja louvado, né, por esse programa que a gente vivenciou aqui, que a gente pôde partilhar e fazer memória, né, Catarina, irmãos, fazer memória de tudo que nós vivenciamos nesse ano, que já dá saudades realmente, mas fica aí o nosso compromisso, né, de levar a esperança, de ser esperança na vida de todos aqueles que nós encontramos, que realmente ninguém passe por nós sem nós deixarmos ali uma semente da esperança, uma motivação para a esperança, deixar ali a palavra do Evangelho, que é a esperança, Jesus Cristo, que é a esperança por excelência. Então fica para nós esse compromisso, essa responsabilidade de, com alegria, levar a esperança Jesus Cristo. Amém, Padre. Muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui com a gente. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigada a você que trilhou conosco este caminho mês a mês de mergulharmos na vivência deste ano santo. Que a esperança cristã, que não decepciona, faça brotar em sua vida frutos de santidade, alegria e paz. E a certeza de que somos olhados por Deus. E a gente se despede com as imagens do Ano Santo da Esperança, tempo que certamente ficará gravado em nosso coração. Uma ótima semana para você.